clima é de otimismo. E no rubro-negro, a pressão continua. A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alci. Os rivais irão se encontrar novamente. Desta vez, valendo vaga para a final do Cariocão. E a situação dos times continua diferente. Pelo lado do Fla, a pressão aumentou. Vindo de derrotas e protestos, o rubro-negro espera amenizar o momento e finalmente ter um alívio na temporada. Mas para a partida, Vitor Pereira não poderá contar com Gerson, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Fluminense. Além dele, o Flamengo deve ter outros 2 desfalques para o duelo. Eric Pulgar e Davi Luiz estão entregues ao departamento médico e não devem jogar. Vitor Hugo e Felipe Luiz também são dúvidas para o clássico. O lateral esquerdo se recuperou de lesão e voltou a treinar com o elenco, mas tem mais chances de retornar no jogo de volta. Enquanto isso, Thiago Maia e Pedro devem estar entre os titulares na partida de hoje. Já no Vasco, o clima é de confiança. O time está com um bom desempenho no campeonato e vem de vitórias em cima do próprio Flamengo e do Bangu. Para o confronto, o técnico Maurício Barbieri tem de volta Léo e Lucas Piton, que foram poupados contra o Bangu. Miranda segue fora e Manuel Capasso deve entrar no lugar dele. O Cruz Maltino entra no jogo com a vantagem do empate na soma dos 2 resultados das 2 partidas. Em 2022, o time de São Januário acabou perdendo os 2 jogos por 1-0 e foi eliminado. Mas desta vez, a moral e a empolgação está do lado do Vasco, já que está numa melhor fase e venceu os últimos 5 jogos que disputou recentemente. O primeiro duelo acontece hoje à noite, às 9h10, no Maracanã. Quem será que irá levar a melhor? Quem será? Eu quero saber a sua opinião. Hashtag SBT Esporte. Vai lá no Twitter. Vamos barulhar esse negócio. Eu quero saber a sua opinião. Tá aqui. Quem é o favorito para hoje? Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. É mais fácil ganhar dinheiro com criptomoeda do que acertar essa. É melhor orar. É melhor orar. É melhor orar, Pedrosa. Ô, Vene Casagrande. Ó, vamos bater palma que tinha VT falando do Vasco. Você viu, Pedrosa? A plateia. É o mínimo, né? A plateia, ó. Ô, DJ Careca, por favor, bota o barulho de drone. Isso é drone mesmo. Por favor, DJ. É um helicóptero, mas aqui isso já virou um drone, tá? Ai, tem que saber quem que fala, não sei o que conta a fofoca pro Venê. É drone. É drone. Vocês não viram nos Estados Unidos outro dia? Ah, é negócio de ET que tava lá. Era o Venê. Ele tem drone pra tudo quanto é lado. Ele sobe o drone dele, vai até lá o ninho, ó. Ó, e andam dizendo por aí que acharam o X9. Isso é igual barato. Você mata uma, aparece uma. Não adianta, não. Pô, para com isso, pô. Antes foi só um, né? Caramba. Eles acham que é só um. Esquece, pô. Isso aí, olha só, gente, isso existe há anos. Né? Desde quando o Pedrosa começou, quando eu comecei, quando Fernanda Maia começou. O que me surpreende é jornalista ficar preocupado com isso. A minha pergunta que fica é, a pessoa que reclama disso vai parar de informar sobre contratação também? Porque isso também, teoricamente, atrapalha o planejamento de um clube. Mas dito isso... Sobre qualquer coisa, velho. É isso. Dito isso, qual é o Flamengo de Flamengo, o provável Flamengo para pegar o Vasco daqui a pouco é o seguinte, dessa vez ele treinou, tá? Só para ser justo. Dessa vez ele treinou, tanto é que a gente soube ontem. Vamos lá, Matheus Cunha no gol, 3 zagueiros, Pablo, Rodrigo Caio e Fabrício Bruno, aí vem o meio de campo, Mateuzinho de um lado, Ayrton Lucas do outro, Vidal e Thiago Maia e a trinca ofensiva Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Ou seja, Gerson suspenso, obviamente não pode entrar em campo, ele deixa Everton Ribeiro no banco, deixa Cebolinha no banco, que para mim deveria ser titular, porque é o melhor jogador do Flamengo no momento. No lugar de quem, você acha? No lugar de quem? Hoje. Se você escolheu o Cebolinha hoje titular, quem você tiraria? Eu tiraria um volante, talvez. Não botaria o Thiago Maia, por exemplo, que é um jogador que se recuperou há pouco tempo de uma entorse. Não sei se está 100%. Obviamente que para ser escalado como titular, ele deve, na visão do Vitor Pereira, deve estar 100%. Mas eu colocaria o Everton Cebolinha. Eu penso o seguinte, não sou treinador, apenas um comentarista aqui no SBT, tem que jogar os melhores no momento. E se o Cebolinha, ele está numa crescente, vive um bom momento, fez um golaço contra o Fluminense, por que não colocá-lo?
mas o Vitor Pereira entende que esse é o melhor time para encarar o Vasco daqui a pouco. E o Vasco da Gama, Lucas Pedrosa? Nenhuma mudança, assim, relevante, muito pelo contrário. O que a gente sabe é que o Miranda teve uma lesão, a gente trouxe aqui, teve um estiramento de 2 ligamentos do tornozelo, e por isso vai ficar um tempinho parado. O Capasso vai ser o titular, ele que já tinha entrado contra o Flamengo, então o Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim. E contra o Bangu também, né? E contra o Bangu também, Contra o Bangu também, mas aí jogou um time bem diferente na linha defensiva. O Vasco deve ir com o Léo Jardim, Pumita, Capasso, o Léo voltando e o Piton também voltando, eles que estão pendurados, e por isso, nesse momento, eles foram poupados contra o Bangu, voltam ao time. E aí no meio, Rodrigo, Andrei e Jair. Lá na frente, o Peck, o Alex Teixeira e o Pedro Raul. Uma única mudança que pode acontecer, mas eu acho difícil, até porque está jogando bem, é ele trazer o Andrei para a posição do Rodrigo e na esquerda ele colocar o Marlon. Então ficaria Andrei, Jair e Marlon, que é o meio que a torcida do Vasco entende como ideal. Para mim, não. O momento é o do Rodrigo. O Rodrigo tem jogado muita bola, foi extremamente crucial contra o Flamengo na última partida, indo muito bem contra a Arrascaeta, contra a Everton Ribeiro, todos os meias do Flamengo. E talvez, Vene, até palpitando aqui, do porquê dele não colocar o Everton Cebolinha, é para povoar o meio, porque o Vasco vai jogar hoje com 3 volantes. Eu não gosto nem de chamar de volante, porque nenhum dos 3 tem essa característica apenas. São 3 meio-campistas. O Jair e o Andrei jogam como meias, meia direita, meia esquerda, e eles também fazem esse trabalho sem a bola, jogando como volantes, formando a trinca aí do meio-campo contra o Vasco. Então, tão bem servido que se botar o Marlon aí, tá ótimo também. Que ele tem um entrosamento grande com o Andrei. Sim, o Marlon, o Cauã Barros também, que tem feito bons jogos. Então, talvez a não entrada do Everton Cebolinha e a escolha pelo Thiago Maia e o Vidal no meio seja para você ter uma competição mais justa nesse setor. Outro ponto também me chamou a atenção nessa provável escalação do Flamengo é a saída do Léo Pereira, que é um jogador que ele gosta. Verdade. Ele vai colocar provavelmente o Pablo para atuar do lado esquerdo da zaga, Rodrigo Caio centralizado, Fabrício Bruno na direita. Me chamou a atenção também a ausência do Léo Pereira. Mas, enfim, é o Vitor Pereira, ele está seguindo o que ele acha que é o melhor para o Flamengo nesse momento. Eu acho o seguinte, que o Vitor Pereira vai começar a escalar o time do Flamengo conforme joga o adversário. Pelo que eu estou entendendo, porque a todo momento ele muda, faz sentido. A todo momento ele muda, e eu comentei aqui outro dia que isso é um hábito muito comum no futebol, né? Não mudar o esquema tático, porque ele nem tá mudando, continua aí com os 3 zagueiros dele, né? Ele não tá mudando, mas muda as peças. Isso é muito natural no futebol brasileiro. A gente vê muitos times se adaptando, estudando o adversário e mudando suas peças de acordo com o adversário. Isso só não acontecia com o Palmeiras e com o Flamengo, que eram 2 times tão soberanos que eles jogavam do jeito deles, independentemente do adversário. E aí talvez seja um estranhamento para a torcida do Flamengo hoje, ver essa mudança tão constante do time, não saber, entre aspas, escalar o time, porque muda conforme o adversário, Pedrosa. É um novo treinador, né, cara? E é uma nova competição para os próprios jogadores também. Você imaginaria que o Rodrigo Caio, no começo de 2023, seria o titular do Flamengo? Não, o Fluminense também não mudava no ano passado o time de acordo com o adversário. O Fluminense também não muda. E segue não mudando. São mudanças pontuais. Por exemplo, o Palmeiras, nesse final de semana, jogou com Tabata na direita e jogou muito. Que pegou muita gente de surpresa. Exatamente. Estava jogando o Endrick. Aí depois o Giovani entrou, o Endrick nem entrou. Então, assim, o Flamengo hoje, repito, é uma competição porque tem um novo treinador e tem os jogadores que são de altíssimo nível tentando disputar a vaga. Então, eu acho natural isso acontecer no time do Flamengo. Vamos dar uma... Revelação surpreendente. Barbieri precisa aprimorar fundamentos do time para clássico com o Flamengo. Informação preocupante que ninguém imaginava. Se você é novo aqui no canal de notícias do Vasco, inscreva-se agora mesmo para receber atualizações em primeira mão todos os dias. O Vasco é o time que mais finaliza, mas tem o pior aproveitamento em comparação com o rival. Com o clássico se aproximando, o Vasco se apressa para corrigir algumas falhas, incluindo as finalizações. Este é um dos principais fundamentos da equipe, mas muitas vezes a bola não entra, o que pode ser prejudicial, já que o futebol é um esporte onde a quem não faz, leva. Deixe seu like para continuar recebendo as últimas notícias do Vasco no YouTube. Na Taça Guanabara, o Vasco finalizou 194 vezes e marcou 20 gols, enquanto o Flamengo finalizou 159 vezes e marcou 19 gols. A diferença é de 35 finalizações, o que significa que o aproveitamento é pior do que o do rival, e o Cruzmaltino só tem um gol a mais. Inscreva-se agora mesmo para receber mais informações sobre o Gigante da Colina.